Donald e a não corrida à poltrona. Quem será esta estranha personagem que sai do mansinho do jardim do pai de Donald? Bom dia, Donald. Como está, senhora Flores? Engana-se, não sou o Donald. Aquele pato está cada vez mais estranho. Ah, o presente para o Anacleto chegou ao destino. Agora é que vou rir, a bom rir. O Donald está mesmo iludido se pensa que aceito assim as suas encomendas. Vou mandar o meu novo robô telecomandado buscá-la e reenviá-la ao remetente. Que preguiçoso! Nem se esforça para mudar de roupa. Usa aquele boné há anos. Que chamar cheirosa era para o Anacleto. Que xerete! Ups. Ah. Ei, Donald! A tua casa cheira a lavado. Ai, sim! Bem, bravo lá este punho. Toma esta direita. E tu este gancho. Vamos embora, manos. Por que é que o tio só pensa em andar à luta com o vizinho? Pois é, porque não procura um emprego para variar. Vou trabalhar quando encontrar um emprego que valorize as minhas capacidades. Imitas perfeitamente o tio. O emprego ideal do tio tem de respeitar as suas 20 horas de sono por dia. Alto! Olha para ali! Ai! Ai! Gostas da publicidade do Pincos? Não vês? Nas próximas eleições para o presidente da Câmara de Patópolis, vota Dr. Pincos, um homem da nossa confiança. Aquele é o emprego certo para o tio. Prestigiado, importante e de confiança. Não poderá recusar. Ei, explique-me porquê é que os habitantes de Patópolis deveriam votar em alguém como o tio Donald. Porque é honesto, leal, como os meus cidadãos. Para a campanha eleitoral pedimos ajuda às jovens marmotas. Vai dar-lhe mais credibilidade. Pouco depois. O quê? Eu, presidente? Por que não? É um lugar de prestígio, não? Grrr, é um trabalho que... Bem, há gente muito mais qualificada do que eu. É aí que se engana. O tio representa o habitante médio. Não nos pode dizer que o lugar de presidente não valoriza plenamente os seus dotes. Que possam inventar. Tem razão. A cidade precisa de um presidente que represente a gente comum. Vou candidatar-me. Mas não nos vamos iludir. Não tenho meios para uma campanha eleitoral. Nós vamos ajudá-lo. Ihu! O tio é candidato a presidente da Câmara. Ouviste, Anacleto? Vou dedicar-me à política. Fazes mal. Devias dedicar-te aos cavalos. Não responda a provocações. Tenho coisas mais importantes em que pensar. Nunca serás eleito. Tanto melhor para ti, porque se vencesse a corrida à poltrona de presidente, a minha primeira medida era construir uma lixeira atrás da tua casa. Vou preparar o meu discurso para a candidatura. Adeus. Blu, blu. E então? Como é que não reage? Não irás muito longe, pato. Cá está o Anacleto que eu conheço. Tá bem, me vou candidatar. O meu sentido cívico obriga-me a salvar Patópolis de alguém como tu. Tens, mas a inveja. E não poderás ganhar-me. Tenho ideias grandiosas para a cidade. Ah, sim! Tipo o quê? Um programa que alivia as pessoas da canseira do dia-a-dia. É lá! É esse o meu programa. Até alivia as pessoas do mero ato de andar. E este é o meu programa. Mal educados. Oh, vou oferecer comprimidos para as dores de cabeça. E eu vou abolir as dores de cabeça. Pouco depois.
Grandes notícias! Amanhã fará o primeiro discurso na Vila Pato. Grrr, menos entusiasmo. O Anacleto entrou na corrida. E então? Não vai atirar com a toalha ao chão, pois não? Vai fazer jogo sujo, eu sei. Não terei hipótese. Vou tentar ganhar tempo. Vai fazer o quê? Usar o microfone que lhe pôs em casa? Claro, os jogos estão abertos. Mas, tio, não é correto. Se me querem como presidente, deixem-me trabalhar. Tenho de estudar o seu plano de batalha. Vou fazer um discurso no setor leste do Parque da Vila Pato. Ah, copião! Vou oferecer comes e bebes simples. Vou conquistá-los. Boa ideia dos comes e bebes simples. Vou chamar a Pato Catering. Vou fazer as coisas em grande. Sumos de fruta e pastéis de nata E que dinheiro é que vai usar? Ups. Aceito a vossa colaboração. Pago-vos com o primeiro ordenado de presidente da Câmara. E assim? Sim, sumos e pastéis de nata no setor leste do parque. Ouviste? Sim, chefe. De facto. E estes? Foi o que o senhor encomendou. Comes e bebes mais simples são para o setor oeste do parque. Houve uma troca da minha encomenda pela do Donald. Mas não vou dizer nada. Vou fazer um figuraço com os pastéis e o Donald não os poderá reclamar. Pouco depois. E, para concluir, vou criar mais áreas verdes na cidade. Bravo! Muito bem! E agora permita-me oferecer-vos um belo refresco. Yum! Pipocas e refrigerante? Era o que tínhamos para entregar aqui. Assina. Tio, tem de protestar. Ei, agora é tarde. Devem ter-se enganado. E para vocês? Não, obrigado. Começamos bem. Não mantém o que promete nem mesmo sobre os comes e bebes. Oh, que refresco magnífico! As minhas coisas acabaram junto do Anacleto. Vamos ligar a Pat Catherine. Tem de emendar a asneira. Dizem que receberam uma ordem telefónica para a inversão das entregas. O Anacleto pôs um microfone em nossa casa para me espiar. Mas nada. Nem um sinal do microfone ou do transmissor. Não o podem encontrar? O quê? Queria dizer, que azar. O Anacleto venceu. Tenho uma ideia. Vou fazer um comício na Praça Patos. Mas é a praça maior da cidade. Pois, faço os panfletos com o anúncio e espalhem-nos pela cidade. Eu, entretanto, fico a pensar. Ou antes, trabalhem vocês que eu durmo. Vamos fazer um último esforço. E agora? Mas claro, o professor Pardal vai ajudar-me. Mais tarde. Ufa, já acabamos, tio. Por que é que cansas inutilmente os miúdos? Já te venci. Não me importa. Vou bater-me até ao último voto. Farei um discurso excelente na Praça Patos. Vão atirar-te com tomates. Vamos ver-nos na Praça Patos, onde farei o meu discurso. Não vale, que a praça é minha. Nessa noite. A dormir aprende-se, dizem. Vejamos se é verdade. Amanhã será o meu triunfo. Um voto em mim é um voto seguro para uma cidade melhor. Bah, frases feitas. Não vos prometo mares, não vos prometo montanhas. Vocês têm necessidade de factos e agirei de forma transparente. Vou dar-vos o que o lume da minha consciência puder dar-vos. Como falo bem. Mas este é o célebre discurso de Cornélio Patos, quando foi eleito o primeiro presidente da Câmara de Patópolis. Precisamos de um presidente culto. Mas como é que me saiu esta frase? Anacleto presidente. E que tem a cultura que ver com isto? Vejamos os factos. Comigo como presidente,
o sol brilhará sempre sobre a cidade. Como sou azarado! Não chove sobre Anacleto! É ele o homem para Patópolis! Vamos para casa. Não quero assistir ao triunfo dele. Bem, pelo menos tentamos. Viva o Anacleto! Viva o Anacleto! Meninos, estou tão desmoralizado. Vá descansar, tio. Vou dar um jeito à casa. Mas o que é aquilo? Um talão da biblioteca. E um livro sobre os discursos de Cornélio Patos. Será uma coincidência que o Anacleto tenha usado certos dos seus discursos no comício? É tão suspeito quanto o desaparecimento do nosso gravador. Acham que o tio ajudou o Anacleto, dando-lhe instruções durante o sono? Vou ligar ao Pardal. O aguaceiro também foi suspeito. Pois é, o tio pediu-lhe um dispositivo cria-chuva para regar o jardim. Portanto, é óbvio que foi ele quem ligou para Pat Catering. Pois é, mas por que quis perder? Queria tirar o Anacleto do caminho e nós é que lhe demos a deixa. Ser presidente da Câmara era demasiado cansativo para ele. Grrr, temos um tio que é o número 1 a evitar o trabalho e a dormir a sesta. Bah! Donald e Peninha, cozinheiros ao domicílio. Há alguma coisa melhor do que uma cama de rede para descontrair no jardim? Tenho o jornal, a bebida, a almofada. Perfeito, não falta nada. O primo vai ficar de bico aberto. Olá, Donald. Como vais? Tu, prova uma bolachinha. Não ficaram más. Talvez um bocadinho rijas. Anda cá, seu chato de primeira. Assim vais aprender a não perturbar as minhas cestas. Socorro! Socorro! Por que é que estás tão aborrecido? Não gostas de bolachinhas? Desce daí, haja como um pato. Mas o que é que vais fazer? Calma, tio. Tu já sabes que o Peninha adora visitas surpresa. Por isso mesmo, quero que esta seja a última. Deixa eu explicar-se. Se calhar até te traz boas notícias. Ovos pequenos. És demasiado impulsivo. Tenho andado a pensar num trabalho novo e preciso de um ajudante. Vamos ser cozinheiros de aluguer. Os patapolenses estão muito ocupados com o trabalho e com as compras. Por isso, não têm tempo para preparar jantares requintados para os convidados. É aí que os grandes profissionais intervêm. Uau! Isso é uma excelente ideia. Vai ajudar muitas famílias. É um serviço bastante útil. Mas para isso é preciso organização, comprar o equipamento e ter clientes. Tenho uma carrinha, aluguei o equipamento e a Condessa Picuinhas espera-nos em sua casa daqui a 10 dias. Não vamos conseguir estar preparados? Temos de acelerar, não podemos recusar. Pensa bem, tio. Olha a quantidade de contas que tens para pagar. Ouve o que te digo. Graças aos meus manjares, vais poder pagar todas as tuas dívidas. Nojentos. O tio tem razão. Com bolachinhas destas vais perder os trabalhos num instante. Se acha que o vosso tio consegue fazer melhor, eu deixo-o cozinhar. Bem, o tio porta-se muito bem no fogão. Pois é, faz umas panquecas deliciosas. E quando cozinha para a tia Margarida? E as cestas de piquenique? Que festins!
Palavra, primo. És o melhor, foi o que eu sempre achei. É verdade que me desenrasco bastante bem. Para se ser um bom cozinheiro, é preciso ter jeito, competência e talento. E a ti não te faltam. Portanto, ficas tu a cozinhar e eu trato do resto. Então, estamos de acordo? Quero pensar melhor nisso. O tio Patinhas acabou de ligar. Veio a caminho para receber a renda em atraso. Aceita a tua proposta. Até para a semana, primo. E nós vamos correr para o parque para comer um gelado. Para começar, é preciso arranjar um bom livro de receitas. Fica com ele enquanto precisares. Adeus, vovó. Obrigado. E começar logo a praticar. Estou pronto. Com a ajuda deste livro de receitas, aliado aos meus grandes dotes culinários, não vou falhar. Mas talvez tenha posto ovos a mais na omelete. Mas o Donald não desiste. Bate a maionese e, entretanto, vai misturando os vegetais. Quack! Junto os dois molhos. Bem, está perfeito. Ou quase. E assim, um pouco mais tarde. Já chega, tio. Está tudo ótimo. Mas não conseguimos engolir nem mais uma migalha. Por fim, chega o dia tão esperado. Está tudo pronto. Só falta o meu sócio. Tio, o Peninho está a chegar com a carrinha. Perfeito. Ficou bonito, não ficou? A Condessa Picuinha está à nossa espera. Mas ficou horrível. Recuso-me. Não vou entrar nesse querambeque. Tens de ir, tio. Lembra-te das contas. Então, por que será que o Donald está com um ar tão desmoralizado? Isto vai acabar mal, tenho a certeza. Não vai abaixo, tio. É um ótimo cozinheiro e o Peninho trata do resto. É por isso mesmo que estou preocupado. Vamos lá, primo. A fama espera-nos e a Condessa não tolera atrasos. Vá, coragem, já que estou metido nisto. Espero que corra bem. Sinto que vamos ter imenso sucesso, Donald. Vamos deixá-los todos de queixo caído. Está bem. Vê, mas é por onde vais. Vão ficar com o queixo no chão, garanto eu. Trava! Olha no que nos fomos meter. Eu dou-te. Anda, não vais ficar a olhar para mim enquanto ponho tudo outra vez na carrinha, pois não? Eu sabia que não devia ter confiado, eu sabia. As receitas do Donald estão todas desordenadas. Eu trato disso. Pouco depois. Ainda recebemos uma multa por termos derrubado o candeeiro. Está bem, mas vamos lá, despacha-te. Assim. Finalmente, chegaram. Chegam com 3 minutos de atraso. Começamos mal. Foi por culpa do meu sócio. Cozinha muito bem, mas é um péssimo condutor. A ver, vamos. Instantes depois. Este salão é fantástico. O mobiliário é muito elegante. Já para não falar da fineza deste hamster gigante. Apresento-vos o Fufi III. É de uma raça raríssima e de um valor incalculável. Rogério, Fernando, acompanhem os senhores até à cozinha e ao salão para os convidados. Assim. Bem, agora é comigo e com o livro de receitas. Vamos começar pela toalha que se estende na mesa com um gesto seguro e muito profissional. Olaré! É habilidoso e fantasioso. Não sei o que dizer. Filho, esta correu bem. Para pôr à mesa é preciso cuidado, bom gosto e... Socorro!
Uau! Que habilidade acrobática! Que técnica genial! Até você, Fernando, tem um dom escondido. Nós, profissionais, colaboramos até em voo. E assim, com muito profissionalismo e bastante sorte, Aqui estão as velas. tudo corre bem. Entretanto, na cozinha, junta a salsa à sopa de peixe, depois mexe o chocolate com o açúcar. O pudim de morango é guarnecido com anchovas em azeite e azeitonas pretas. Depois junta um dente de alho. Estas receitas não me parecem grande coisa, mas a vovó Donalda nunca se engana. É melhor continuar. Mexe as natas batidas com azeite e vinagre. Está tudo bem, primo? Lembra-te que os convidados estão quase a chegar. Sim, excelente. Acho que o nosso primeiro trabalho vai ser um sucesso. Mais tarde. Caros amigos, esta noite será uma novidade. Tive 2 organizadores de cerimónias profissionais que estão a ajudar-me a preparar um jantar magnífico. Tenho a certeza de que o talento do cozinheiro é semelhante ao do Sr. Peninha, um verdadeiro gênio na arte de bem pôr uma mesa. Fernando, sirva as nossas fabulosas entradas. Podem começar sem mim. Vou chamar o cozinheiro. Está horrível. Isto não se pode comer. Convosco, o Sr. Donald. Por favor, revele-nos o seu segredo. Boa noite. Bem, então, uso ingredientes de qualidade e, por vezes, faço umas combinações um pouco estranhas. Por exemplo, temos um soufflé de legumes e biscoitos com molho de cebola e peixe. Eu já estou satisfeito, cara condessa. Por que não vamos para a sala de estar conversar? Excelente ideia. Mais tarde. Temos de ir andando. Até à próxima. Oh, não. Mas ainda é cedo. Os convidados não tocaram no jantar. Acho que é melhor provar os pratos. Bah! Horrível! Não se pode comer isto! Profissionais de uma ova! Fora desta casa! Vamos fugir! Donald, o que é que te deu para cozinhares assim tão mal? Não percebo. Segui o livro de receitas da vovó Donald palavra a palavra. Se calhar tinha corrido melhor se não o tivesses usado. E eu ainda fui apanhar as folhas todas que ficaram soltas depois do acidente. Estou aqui com uma dúvida, Peninha. Tens a certeza de que puseste as folhas na ordem certa? Porquê? Era importante? Claro que era. Com as folhas em ordem, as receitas faziam sentido. Não era aquelas porcarias que cozinhei. Anda cá, primo destruidor. Estás a fugir para onde? Socorro! Mas há males que vêm por bem. No dia seguinte. Come devagarinho, não exageres. Ouve a tua dona condessa, ser um menino lindo. Oh, quem diria que irias gostar assim tanto do soufflé de legumes e biscoitos? Aqui está ele, acabadinho de sair do forno. O meu Fifi terceiro gosta tanto das vossas receitas absurdas que vos desculpe pelo desastre do jantar de ontem. Além disso, o Sr. Peninha é tão simpático com o meu cãozinho. Sabe tratá-lo muito bem. Pois é um profissional.